Esse é o tipo de vídeo para você mandar para aquele amigo ou amiga bolsonarista arrependido ou que se sente traído. E até mesmo para aquele que ainda diz que vai votar no Bolsonaro em 2022 porque o mito acabou com a mamata. Aqui eu não chamarei este amigo seu de fascista nem de gado, vou apenas mostrar que ele está sendo ou se ele já se arrependeu que ele foi enganado. Afinal de contas, Bolsonaro nunca atuou pelo fim da mamata e da corrupção, até porque ele foi o grande beneficiário daquilo que ele diz combater. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal Politizando para que se inscreva, ative as notificações e, claro, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Isso aqui é muito importante, apesar de ser uma coisa até relativamente simples de se fazer. Bom, pessoal, Bolsonaro na campanha 2018 e até antes da campanha, já que ele ficou muito tempo aí circulando pelo Brasil, fazendo viagens e aparecendo em vídeos, em lives, com aquela imagem de que era alguém simples, alguém com poucos gastos, tipo o povão mesmo. Quem não se lembra da foto dele sentado numa mesa, comendo ali um pão com manteiga, com um copinho americano, e isso passava a imagem, nossa, ele tem um café muito parecido com o meu. Então a pessoa fazia uma conexão e pegava essa imagem de homem do povo e acreditava naquele discurso. O que é que a gente vai observar aqui então? Que tudo bem, mesmo que aquilo faça parte da rotina, o que a gente vai ver que talvez não seja, vamos observar que Bolsonaro mantinha alguns gastos muito diferentes daquilo que ele apregoava como sendo o correto e que defendia na sua campanha, falando ali em fim de mamata, em fim de privilégios e tudo mais. O que eu vou dizer para vocês aqui agora foi coletado do portal da Câmara dos Deputados e que o site, um portal muito bom que eu recomendo, que chama Todos com Ciro, vou deixar o link aqui embaixo, fez então um levantamento, já que Ciro Gomes já não é de agora, mas ele tem repetido isso insistentemente, faz uma certa denúncia de que os gastos de quando ele, Ciro Gomes, foi deputado federal eram muito menores do que os gastos de Jair Bolsonaro, que era deputado aí há tanto tempo e, claro, no período em que Ciro foi, eles foram, de certa forma, companheiros de Câmara. E aí vai dizer, então, o portal Todos com Ciro Gomes, que, seguindo as denúncias de Ciro sobre os exorbitantes custos de reembolso de combustível praticados pelo então deputado pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, a plataforma Todos com Ciro apurou comparativamente os gastos de gabinete de ambos no período que foram deputados ao mesmo tempo, entre 2007 e 2010. A investigação utilizou os dados disponibilizados pela própria Câmara dos Deputados. Em dinheiro, foram R$ 73.250,16 pelos cofres reembolsados pelos cofres públicos a Bolsonaro. Então, 73 mil e pouco nesses 4 anos. Apenas em postos de abastecimento. Então, com combustível a preço médio de R$ 2,52 na época, seriam mais de 29 mil litros de combustível, com os quais seria possível percorrer 377.878 quilômetros. Aqui o site reforça que isso em apenas 4 anos, dos quase 30 que ele ficou como deputado federal. Bom, só para vocês terem uma ideia do que daria para percorrer, dá para dar quase 10 voltas em torno da Terra, que mede aí 40.075 quilômetros. Nesse mesmo período, Ciro Gomes teve um gasto de R$ 23.671,99. Então a gente percebe que aqui ele vai trazer até o percentual, que a diferença entre Bolsonaro e Ciro no consumo de combustível é de mais de R$ 49 mil, ou seja, Bolsonaro gastou 309% do que foi a mais do que Ciro Gomes. Então a gente observa que é um gasto assim, 3 vezes mais. É algo assustador. E aí outro dado relevante é o comparativo entre as 15 maiores despesas de reembolso com combustível entre Bolsonaro e Ciro Gomes neste período. E aí vai dizer aqui que a curva é um negócio impressionante. Eu vou deixar o link para vocês observarem lá como era diferente. Eu peguei só um mês aqui para vocês terem ideia. Junho de 2009, Bolsonaro gastou míseros R$ 4.663. Ciro Gomes,
400. É o que o Ciro explica, fala, olha, não tinha porquê, para que eu vou gastar mais? Mas eu vou explicar por que parece que alguém gasta mais. Em 2007, o Ciro gastou pouco mais de 11 mil, Bolsonaro mais de 24. Em 2008, o Ciro gastou 4.741, estou aqui arredondando um pouco, 100 centavos, Bolsonaro 21.445. Em 2009, o Ciro gastou 3.725 no ano, Bolsonaro gastou 20.669. E em 2010, o Ciro gastou 3.555. Aí Bolsonaro deu uma economizada boa. Por que foi tão diferente assim, Bolsonaro? Então ele gastava 24, 21, 20, passou a gastar 6.902. E a Todos com Ciro faz uma ressalva importante aqui, diz eles. Nosso objetivo não é criminalizar os gastos públicos com seus representantes, como costuma fazer o próprio Jair Bolsonaro. Detalhe que eles colocam aqui entre parênteses. Mesmo sendo recordista dos últimos anos em gastos no cartão corporativo da Presidência da República, mas demonstrar a absurda desproporção entre Bolsonaro e Ciro e atentar para os números assustadoramente altos dos gastos que o atual presidente teria tido com combustíveis e postos de gasolina durante uma de suas legislaturas enquanto deputado. Bom, por falar em cartão corporativo, o Correio Brasiliense, eu vou deixar o link aqui embaixo, informa que Bolsonaro em 2020 teve um gasto ali no cartão corporativo da Presidência da República, que não é só do presidente, é da Presidência da República, de 20,1 milhões. 4,3 milhões a mais do que em 2019. Desse total, diz a matéria, 19,1 milhões é atribuído a um CPF que está sob sigilo. Claro que a presidência envolve várias pessoas, vários tipos de gasto. Não dá para dizer que isso aqui foi só, foi tudo roubo, tudo corrupção. Não, só estamos levantando como ele defende aquela ideia de cortar gastos e tudo mais, mas na prática não é isso que acontece. Aí alguém pode falar, William, mas e o café da manhã que você citou lá no começo, que era simples? O deputado federal Alexandre Frota, que era bolsonarista, que estava com o Bolsonaro para baixo para cima, disse há muito tempo já, logo assim que ele abandona o governo, que era tudo armado, diz ele, tudo era armado nas lives para parecer um cara do povo. A prancha de surf era colocada, o uso do chinelo, o leite moça, tudo era pensado para mostrar que ele era a cara do povo. Sempre foi armado. Água em jarra de plástico de 99, calça de ginástica com paletó, camisa pirata do Palmeiras, tudo proposital, palavras do Alexandre Frota. Mesmo que seja verdade, que Bolsonaro seja esse homem tipo do povo e tal, simples, por que então a gente observa esse gasto exorbitante de combustível? Pode ser supostamente, a gente tem que lembrar sempre do Rafinha Bastos, supostamente, para a gente não se complicar, e até porque, por enquanto, ninguém fez uma investigação, você tem lá algumas notas fiscais reveladas, enfim. O que algumas pessoas apontam é de que esses gastos têm origem em notas superfaturadas, já que era um direito, vamos dizer assim, estava dentro do limite do deputado gastar aquela cota, ao invés dele economizar e esse dinheiro continuar nos cofres públicos, já que é meu direito mesmo, então poderia ser, eu não estou afirmando, pede uma nota superfaturada para o posto, que fica com parte desse excesso e devolve a outra parte para o beneficiado da corrupção, desse tipo de situação. Essa é uma das possibilidades. O Bolsonaro também é acusado de ter tido funcionários fantasmas. Só para lembrar de uma, é a filha do Queiroz, que atuava como personal trainer no Rio de Janeiro, enquanto supostamente era para estar, ou até literalmente, em Brasília. Então esse aqui o pessoal aponta que funciona assim, você empresta o seu nome, fica lá só registrado no gabinete, mas não trabalha. Como não trabalha, não recebe, mas fica com parte por aceitar colocar o seu nome naquela situação. Então, o funcionário fantasma fica com 10, 20, 30% do que vem lá na folha de pagamento e a diferença vai para o empregador, no caso, o deputado. Isso é uma prática que muitos chamam de rachadinha, considerando assim, pegando o nome, seria peculato, enfim. Isso acontece em muitos lugares. Acontece, tem que ser apurado, tem que ser investigado e punido. Acontece que o que pode estar aqui sendo apurado, agora o Bolsonaro não pode nem ser punido porque ele está na presidência, é um crime de alguém que posou na campanha como contra a corrupção,
Crime este que parece que também cometeu o seu filho Flávio Bolsonaro, que é acusado desse tipo de crime. Então me parece que era uma prática da família. E tem a questão do auxílio moradia. Esse aqui Bolsonaro confessou que recebia mesmo enquanto morava na sua casa própria, no seu apartamento próprio. Isso aqui o valor era de R$ 6.167 por mês. O site, que eu vou deixar aqui o link embaixo, Congresso em Foco, vai apurar, trazendo uma informação da Folha de São Paulo, que se apurar todo o tempo, né, de que Bolsonaro recebeu isso, daria mais ou menos R$ 730 mil, já descontado o imposto de renda. Então não é uma coisinha simples, como muita gente quer dizer. Então, era legal? Era, ele recebia isso, era o direito dele, mas será que era moral? Por falar em algo que é legal e que não é tão moral, vou citar então Ciro Gomes. Ciro que diz que teria direito a 3 pensões vitalícias pelos cargos que ocupou, isso aos 36 anos de idade, o que lhe daria em torno de 80 a 90 mil reais por mês, praticamente 1 milhão por ano. Já há um bom tempo ele teria direito a isso e ele não quis. Nunca fez questão de querer, porque ele considera isso imoral. Outra coisa que o Ciro cita é que quando eleito governador, poderia ter ali de imediato mudado para o Palácio. Ele também não aceitou, porque poderia trazer ali uma mudança na vida da família e tal. Ele preferiu não. E ele afirma também que não faz da política o meio de vida. Inclusive, ele já ficou várias eleições sem concorrer a nenhum cargo público. Em 2006, ele foi eleito deputado federal, que é base dessa comparação que eu trouxe para vocês, recebendo 16,19% dos votos no estado do Ceará, proporcionalmente a maior votação do Brasil para deputado. E aí todo mundo pode pensar, puxa, então em 2010 ele se candidatou de novo e foi reeleito? Não, ele não gostou da experiência, achou que aquilo ali não é para ele não conseguiu produzir da forma como ele gostaria, enfim, ele só, olha, ali não era o meu lugar. Não quis mais, mesmo sendo recordista. Simplesmente não quis e não se candidatou a nada em 2010. Deu uma afastada. Então é só para a gente ver, nas eleições de 14 ele também não candidatou a nada. É só para a gente observar que existe assim, uma diferença entre o discurso e a prática de alguns políticos. Alguém pode pensar, como que o Ciro vive então se ele não teve mandato? Bom, o Ciro, como fala, não faz da política meio de vida, ele foi professor, advogado, escritor, faz palestras, e um palestrante de qualidade é bem remunerado por isso. Enfim, eu trouxe isso para vocês porque o discurso do Bolsonaro pegou muito em 2018 e ainda hoje, em 2021, tem gente que acredita. Então, meus amigos, nunca foi pelo fim da mamata nem da corrupção. E quem acreditou nisso, às vezes até de boa fé, foi simplesmente iludido e traído. Eu entendo, né? E vocês precisam simplesmente compreender também a estratégia de marketing de alguns para tentar ganhar voto a qualquer custo, mesmo que mentindo ou escondendo fatos aí que já aconteceram há anos, como no caso do auxílio moradia, dessa questão do combustível e também dessa questão de funcionários fantasmas, que eu acredito ainda vai ser apurado no futuro e Bolsonaro punido por isso. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.